Queridos, obrigado, querido. Obrigado, eu também amo tanto vocês. E realmente é um problema tão maravilhoso, mas é um problema tão sério nessa falta de espaço. O pastor Geraldo e eu estávamos conversando aí, que até da possibilidade de levar os pastores de fora para ver a construção do novo templo. Essa construção está indo a pleno vapor. Esse prédio vai caber mais do que 10.500 pessoas, então vai ser uma grande bênção. A conferência do MDA vai ser realizado lá, é claro, no breve futuro, se Deus quiser. Mas nós estamos com uma situação muito interessante, porque só hoje à noite, quantos Tadéis, pastor Geraldo? Uns 26 Tadéis, né? Isso aqui é só um dos 26 Tadéis acontecendo hoje em Santarém. Eu vou ministrar aqui, vai ser gravado aqui, vai ser repassado em todos os Tadéis, inclusive no próximo Tadel, que é hoje à noite, vai ter outro Tadel aqui. E eu vou ministrar lá na Liberdade, onde também está tendo o Tadel hoje à noite, lá para 7h30. Então, 7h30? Poxa, tem um pouco tempo, né? Mas eu vou terminar só um pouquinho mais atrasado, porque lá vão começar com louvor também. Mas veja bem, queridos, são 26 Tadéis acontecendo. Se você vir aqui qualquer terça-feira, viu, pastores de fora? Qualquer terça-feira você vai ver esses 26 Tadéis acontecendo. Sempre 2 Tadéis aqui nesse prédio e o Tadéis acontecendo simultaneamente em todos os outros prédios também. Por quê? Porque é o treinamento dos líderes de célula. Então é uma coisa muito linda que está acontecendo, muito bonita mesmo. Agora, deixa eu só te dar um pouco dos números atuais. Olha só, o número atual de células são 7.273 células, para a glória de Jesus, amém? Dê uma forte salva de palmas para Jesus. E são 35.403 MDAs, ou seja, microcélulas de discipulador com discípulo, reunindo toda semana aqui em Santarém, um discipulador reunindo com discípulo, aquela microcélula. São 35.403 microcélulas formadas de 2 pessoas reunindo toda semana para a glória de Jesus, um cuidando do outro. Dê também para Jesus uma forte salva de palmas, amém? Oito 8.977 GEs, grupos de evangelismo. Então, cada célula é estimulada a começar grupinhos de evangelismo. E grupos de evangelismo são quase 9.000, né? 8.977 grupos de evangelismo. O número fica aumentando de frequentantes nas células toda semana. Mas esse número é flutuante. Mesmo que fica aumentando, ele vai aumentando assim porque se, por exemplo, chover, os números caem um pouco, e etc. assim. Mas os números vêm aumentando, né? Então, já tem dado, ultimamente, mais do que 62.000, né? E, para ser exato, nessa semana que passou agora, só para você ter os números, deixa eu ver se vou achar aqui, pastor Geraldo. Achei. Para ser exato, semana passada, nas células aqui, nas 7.273 células da Igreja da Paz em Santarém, deu, para ser exato, 60.993 pessoas nas células, amém? Então é uma coisa muito linda o que Deus está fazendo nessa cidade. Olha para o seu vizinho, especialmente se você for de outra cidade, tá? Fala assim: vai acontecer na minha cidade também.
Quem crê isso, dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Parabéns, meu querido pastor Geraldo, você está de parabéns, eu te amo muito. A Bíblia fala da honra quem honra merece, para o pastor Geraldo, para a pastora Terezinha, para toda a equipe pastoral dessa igreja e para todos os líderes de célula e membros dessa igreja. Dê uma forte, bem salva de palmas. Aleluia. Eu estava com saudade desses glórias, aleluia. Oh, aleluia. Queridos, hoje eu quero falar com vocês sobre a geração Ur. Aleluia. Algumas semanas atrás, Deus me deu essa mensagem e eu só preguei um dia, que foi nos cultos de celebração da Igreja da Paz de Fortaleza. Foi a única outra vez que eu ministrei essa palavra, algumas semanas atrás. Eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu sei que estou sendo filmado, e que isso aqui vai passar em todos os Tadéis. Então, como pastor supervisor da Igreja da Paz de Santarém, estou me direcionando principalmente aqui a todos os santarenos, a todos vocês que trabalham nas células, nessas 7.223 células da Igreja da Paz de Santarém. Mas também, é claro, estou me direcionando a todos os queridos irmãos e irmãs, pastores e líderes que estão aqui do Brasil todo e de várias nações também. Eu gostaria de compartilhar sobre a geração Ur. Eu chamo da geração Ur. Eu creio que essa geração Ur, ela é a geração que vai ganhar o mundo para Jesus. É verdade. Ur é escrito H-U-R. E essa geração Ur, escrito com H-U-R, essa geração Ur, na minha opinião, é o que a Bíblia fala, quando a Bíblia profetiza. Nos últimos dias, Deus vai derramar seu Espírito sobre toda a terra. Queridos, eu creio que nós já estamos no começo desse mover de Deus. E esse mover de Deus vai ser dirigido, vai ser implantado na terra pela geração Ur. Qual é essa geração Ur? O que eu estou me referindo? Quem é Ur? Quem é Ur? Foi isso que eu pensei também uma vez. Um dia, não muito tempo atrás, eu estava tirando o meu tempo sozinho com Deus, lendo a Bíblia, e eu cheguei em Êxodo capítulo 17 e li esse trecho. Vamos ler juntos, Êxodo capítulo 17, versículos 8 a 13. Diz a palavra de Deus. Êxodo 17, 8 a 13. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Ur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Ur é mencionado aqui, irmãos, pela primeira vez, sem dizer quem ele é, sem introdução. Eu estava lendo isso na Bíblia, eu falei bem, eu sei muito bem quem é Moisés, eu sei muito bem quem é Josué, eu sei muito bem quem é Arão, o grande primeiro sumo sacerdote, irmão de Moisés. Mas quem é Ur? Quem é esse Ur? E eu fui fazer uma investigação.
Isso era no meu tempo sozinho com Deus. Eu fui pesquisar quem era Ur, porque estava curioso. E quanto mais eu pesquisei, mais encantado eu fiquei com esse homem. Impressionante, o Ur. Porque esse Ur, na minha opinião, irmãos, representa, é simbólico da geração, como eu disse, do avivamento. Estou convencido, preste atenção, que homens e mulheres, jovens, adolescentes e crianças, pessoas como eu e você, Deus vai levantar como uma geração Ur. A geração que será, esses irmãos, essas irmãs, essas pessoas serão os instrumentos principais de Deus nesses últimos dias. Preste bem atenção. A primeira coisa que nós podemos ver, que Ur não fez isso porque alguém impressionou, porque ele ia ganhar algo. A geração Ur é uma geração, preste bem atenção, de pessoas que trabalham muitas vezes por detrás dos bastidores. Assim como esse Ur, não são conhecidas, mas estão fazendo uma obra poderosa para Deus. Veja bem, Moisés subiu alto da colina e ele levantou a vara de Deus e as suas duas mãos. A vara representa o poder do Espírito Santo. As mãos erguidas representam oração, intercessão. E quando ele levantava as mãos, aí o poder de Deus desceu. E Josué estava naquela batalha contra os amalequitas. Os amalequitas eram uma nação nômade. E eles eram terroristas no deserto. Eles atacavam os que passavam viajando. E eles eram covardes, porque eles atacavam por detrás os mais fracos, as mulheres, as crianças. Eles atacavam de surpresa. Os amalequitas eram terroristas, nômades. E Deus proclamou uma guerra contra esse povo maldoso. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando Moisés levantava as mãos, aí a unção de Deus veio. E Josué e o exército do povo de Deus começaram a derrotar os amalequitas. Mas é interessante, porque logo, logo, Moisés pensou, deve ter pensado, bem, eu fiz minha parte, eu liberei o poder de Deus. Então Moisés ficou feliz em ver Josué vencendo e baixou as mãos. Quando ele baixou as mãos, ele viu que os amalequitas começaram a derrotar o povo de Deus. Então ele levantou as mãos de novo. Só que depois de muito tempo as mãos começaram a ficar cansadas. Aí ele baixava. E aí começaram a ser derrotados de novo. Aí quando viram, olha aqui, Arão e Ur colocaram uma pedra. Colocaram Moisés para sentar na pedra. Arão segurou um braço de Moisés. E o Ur segurou outro braço. E se não fosse por esse trabalho que Arão e Ur fizeram, a vitória não teria sido realizada naquele dia. Mas porque Arão e Ur continuaram segurando os braços de Moisés, a vitória foi avassaladora a favor do povo de Deus contra os inimigos de Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa. Quais são as características dessa geração Ur? A geração Ur é um exército de voluntários. Abra sua Bíblia, por favor, para Salmo 110. Salmo 110. Você sabia que, eu sei que tem algumas pessoas que acham errado até usar essa expressão voluntários. Dizem que Deus não quer voluntários, que Deus está convocando. Na realidade, nenhum lugar na Bíblia tem base para dizer isso. Nenhum lugar na Bíblia fala contra voluntarismo. Muito pelo contrário, a Bíblia fala a favor disso. Olha que a Bíblia fala em Salmo 110, versículo 3. Quando convocares as tuas tropas, o teu povo, estou no versículo 3, o teu povo se apresentará voluntariamente. Interessante, irmãos. Você sabe qual era o salmo que a igreja primitiva mais conhecia, mais decorava, mais lia e mais estudava? Era o Salmo 110. Não era o Salmo 23, não era o Salmo 91.
O salmo que a igreja primitiva conhecia era o Salmo 110, era o salmo mais comentado, é o salmo mais citado no Novo Testamento. É o salmo mais citado no Novo Testamento. Alguns dizem que até o trecho do Velho Testamento é o capítulo do Velho Testamento mais citado no Novo Testamento. E é um salmo profético sobre Jesus e sobre a igreja e sobre a vitória da igreja nesses últimos dias contra as forças do mal. E ele fala que a forma que a igreja vai vencer, ele diz que Jesus vai convocar o seu povo que se apresenta voluntariamente, trajando vestes santas. Nós vemos que essa é uma grande característica da geração Ur, é a santidade. Nós vamos falar mais daqui um pouco sobre isso. Aí ele fala, desde o romper da alvorada, isso fala do nascer do sol, do nascer de um novo dia em que os reinos desse mundo se tornarão um reino do nosso Senhor Jesus, e toda a terra será cheia da glória de Deus, como as águas cobrem o mar. Todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso vai acontecer. Aleluia. Todas as profecias negativas acerca da igreja de Jesus já foram cumpridas. Já faz séculos que o amor de muitos se esfriou. Todas as profecias negativas já foram cumpridas. Mas falta muitas das profecias poderosas de uma igreja triunfante que vai conquistar a terra para Jesus. E Jesus vai vir reinar com o seu povo aqui, meu irmão. Fala para o seu vizinho, fala assim, prepare-se para reinar com Jesus. Olha o que mais ele diz. Salmo 110, versículo 3, continuando a leitura. Trajando vestes santas, desde o romper da alvorada, os teus jovens virão como orvalho. O orvalho fala de unção, falam de graça. É dessa glória, do poder do Espírito Santo que vai cobrir a terra como as águas cobrem o mar. Mas ele fala, os jovens virão como orvalho. Irmãos, é uma coisa impressionante. Eu tenho viajado ao redor do mundo e eu tenho visto uma característica interessante. Essa característica dos jovens. Por exemplo, eu estava na Indonésia, o maior país muçulmano do mundo. E você tinha que ver igreja poderosa lá. Igrejas evangélicas lotadas de jovens. É no Japão, é na China, é na Rússia, é na Europa, é na África, é nas Américas, é no Brasil. Os jovens estão se levantando, eles vão dominar. Em nome de Jesus. Aleluia. É verdade. Mas deixa eu falar uma coisa, quando a Bíblia fala de jovens, não está falando de idade. A Bíblia está falando de um espírito jovem, seja você criança, seja você idoso. Aleluia. Tem gente que tem 18 anos de idade e tem mentalidade de velho. Ah, não posso, não quero. Mas estou cansado. Mas tem outros com 65, com 70, que são jovens, estão cheios do poder de Deus, estão cheios da unção, estão prontos para dominar, para vencer. Joga os ombros para trás, levanta a cabeça. Olha para o seu vizinho e fala assim, nós os jovens vamos dominar em nome de Jesus. Aleluia. Quero enfatizar algo aqui. Olha o que ele diz. Ele fala que as tropas, o exército de Deus vai se apresentar, está escrito aqui em preto e branco, voluntariamente. Diga voluntariamente. É uma multidão de voluntários. A geração Ur é uma multidão de voluntários. É o que os cleros, os religiosos antes chamavam os meros leigos. É esses que vão dominar sobre a face da terra. É o povo de Deus, é nas células, é no discipulado. Sabe por quê? Porque acabou-se a época dos superstars evangélicos. Acabou-se a época daqueles homens e mulheres que querem aproveitar o mover de Deus para fazer o nome deles grande, para se aparecer, para ficarem famosos. Ministério Abe Uber está queimado em nome de Jesus.
É ministério de Jesus, de Jesus, de Jesus. É o nome dele que vai aparecer. É o nome dele que vai aparecer. Não é nosso nome, é o nome de Jesus. Esse exército, essa geração Ur, é uma geração, no bom sentido da palavra, sem identidade. É uma geração, muitas vezes, invisível, sem rosto. Eles não fazem questão de aparecer, nem de ninguém conhecer o nome deles. Eles estão preocupados que todos conheçam o nome de Jesus. A geração Ur é desse jeito. É como esse homem Ur na Bíblia, que ninguém sabe quem é, ninguém conheceu. Tem que estudar profundo, tem que ver a história dos judeus para até entender um pouco mais quem é esse homem. Interessante. Deus está interessado em pessoas que o servem por amor e não por reconhecimento humano. A geração Ur, ela trabalha com alegria para Jesus. Ela trabalha com o maior prazer, com deleite, com muita paixão. Ela não trabalha para ser vista pelos homens, ela trabalha porque ela é apaixonada por Jesus e por almas. Naquele dia, depois que Josué derrotou os amalequitas, com certeza houve uma grande festa no arraial do povo de Deus. E o povo abraçando Josué, e talvez até jogando ele para o ar. E o povo reverente diante de Moisés. Tu és, Moisés, o nosso grande líder. Tu és o nosso grande homem de Deus. Parabéns, Moisés. E era muito tapinhas na costa aqui, eram muitos aplausos ali. O Arão, como grande sumo sacerdote, talvez até dirigindo um tempo de adoração, de louvor. Ele era o grande líder espiritual, trabalhando com Moisés. Mas e o Ur? Para onde foi o Ur? O Ur vai com alegria, não preocupando com os aplausos. Ninguém nem sabia quem é esse Ur. Ele vai para a tenda dele, sabendo que ele cumpriu um papel significativo, que se não fosse por ele, Israel não teria tido a grande vitória aquele dia. Porque ele foi um que estava por detrás dos homens de Deus, levantando os braços, segurando, garantindo a vitória. Essa geração Ur, essa geração no bom sentido da palavra, que não faz questão de ter uma identidade, de aparecer, mas que vai para a sua tenda alegre, porque sabe, eu estou ajudando a conquistar a terra para Jesus. Eu vou te falar, eu tenho um santo orgulho. Eu tenho um santo orgulho desses 7.223 líderes de célula dessa cidade. Você já pensou numa coisa? Ninguém no planeta Terra conhece até 1.000 desses nomes de cor. Muito menos 7.000. Ninguém sabe todo o nome de todos eles. Você está entendendo? Ninguém sabe. Mas sabe o quê? Eu sei muito bem disso, o pastor Geraldo sabe muito bem o que eu vou dizer aqui, que é verdade, e todos os pastores dessa igreja sabem muito bem. Esses líderes de célula, que são os verdadeiros pastores dessa igreja, é eles que vão para o hospital para visitar aquele membro que está doente, eles que vão consolar aquele irmão quando a avó dele morreu, eles que vão atrás daquela ovelha que por alguma razão ou outra ela se afastou dos caminhos do Senhor. Eles ficam indo atrás e amando e dando suas vidas pelas ovelhas. Esses são os verdadeiros heróis dessa cidade. Esses são os verdadeiros heróis. Essas são as verdadeiras heroínas. Eu vou te falar, eu sou fã desses heróis. Esses líderes de célula, esses líderes, esses que trabalham, esses que dão sua vida para cuidar das ovelhas. Ninguém sabe o nome delas. Já pensou de uma coisa? Ninguém sabe o nome, ninguém sabe de qual o nome dela. Você talvez não vai ouvir o nome da maioria desses 7.223 líderes de célula. Mas nos anais do céu, eles estão sendo registrados. E todo dia os anjos ficam em pé e aplaudem, porque esses são os grandes heróis. Para a glória de Jesus. É uma geração apaixonada. Nós podemos ver em Josué
23, versículos 10 a 11. Olha o que ele diz sobre essa geração Ur. Ele diz: um só de vocês faz fugir 1000. Pois o Senhor, o seu Deus, luta por vocês conforme prometeu. Josué 23, 10 a 11, versículo 11. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Meu irmão, quando eu vejo esse texto, queima dentro de mim. Eu gosto tanto de ver esse texto. Vou ler de novo. Um só de vocês faz fugir 1000. Pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês, conforme prometeu. Por isso, dediquem-se com zelo a amar o Senhor, seu Deus. Sabe, esses da geração Ur, eles trabalham muitas vezes sem serem notados. Sem serem notados pelos homens. Mas estão fazendo um trabalho, na realidade, não só super importante, um trabalho indispensável para o reino de Deus. Nada disso poderia acontecer se não fosse por esses Urs. São pessoas atrás dos bastidores, estão orando, jejuando, ajudando no acolhimento. Quando o Espírito Santo me deu essas coisas, era de madrugada, eu fui digitando. Eu vou ler do jeito que eu digitei aqui e vou falando outras coisas, o Espírito Santo vai falando, vai dando na hora aqui, aleluia também. Já aumentou mais 50. 7.273 células, aleluia. Aleluia. São pessoas, escuta bem, essa geração Ur se compõe de pessoas que estão atrás dos bastidores, orando, jejuando, ajudando no acolhimento, na recepção das pessoas, com as cadeiras, limpando essa cadeira que você está sentado agora. Já pensou nisso? Trabalhando com os novos convertidos, como conselheiros, centenas e centenas, milhares ajudando nos grandes eventos que fazemos aqui no estádio, nessa conferência. Sexta-feira à noite e sábado à noite você vai ver a festa no estádio. Mas você vai ver milhares da geração Ur trabalhando lá, cuidando, recepcionando, limpando, preparando, organizando, ajudam com as crianças, com a limpeza, com a organização, com a mesa de som, com data show e telão. Pessoas que ajudam no estacionamento, no projeto dessa igreja, da construção do templo. Pessoas só por amor que vão atrás, agarinhando fundos para esse templo poder ser construído. Pessoas que dão sua vida, não só aqui em Santarém, lá nas suas igrejas também. Estão cheias desses Urs, aleluia. Pessoas que dão a sua vida, sabe? Pessoas que distribuem o pão e o vinho na hora da Santa Ceia. Sabe? Pessoas que estão dando a sua vida no auxílio social, nos ribeirinhos. Pessoas, irmãos, tem pessoas dos ribeirinhos que, sem ganhar um centavo, alguns deles, toda semana, viajam, talvez horas e horas, remando numa canoa, depois mais 6 horas a pé pela mata, para evangelizar, para falar de Jesus. Pessoas que estão dando sua vida de uma forma fenomenal, irmãos. Sabe, são pessoas de todo tipo de obra, de ministério. Todos eles fazem isso com muita alegria, com paixão. Sabe por quê, irmãos? Só por uma razão. Não é para ganhar a glória dos homens, mas é porque são apaixonados por Jesus e por vidas. São apaixonados por vidas. Eu vou te falar, eu sou fã dessa geração Ur. Eu sou fã dessa geração Ur. Romanos capítulo 12, versículo 10 a 11. Diz assim: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Eu procurei essa palavra fervorosos no grego. Ela quer dizer isso mesmo. Vem de ferver. Ela fala de ser tão quente que está fervendo. É de ser tão intenso. Ele está falando, sirvam ao Senhor,
Sirvam ao Senhor, sejam fervorosos, servindo ao Senhor. Nunca lhes falte o zelo. Prefiram uns aos outros, vai servindo uns aos outros, vai cuidando um dos outros. Que coisa linda! Que geração destemida, que geração revolucionária que Deus está levantando, que dão a sua vida pelo seu irmão, que dão a sua vida por Jesus, São esses os verdadeiros heróis da nossa igreja aqui em Santarém, da sua igreja lá na sua cidade, pastor. Muitas vezes não são aplaudidos na terra, mas eu hoje separei esses tadéis todos aqui de Santarém para dizer para vocês: eu tiro o meu chapéu para vocês. Eu quero dizer que nós reconhecemos o seu trabalho. Vocês são os verdadeiros heróis e heroínas dessa igreja. Claro, juntamente com os pastores e equipe poderosa. Mas hoje eu estou realmente tirando um tempo para fazer como a Bíblia manda: dar honra a quem honra merece. Você, líder de célula que está me ouvindo, você, discipulador que está me ouvindo, você, supervisor, você que tem dado a sua vida para cuidar das outras vidas, você é o verdadeiro herói. Você é a verdadeira heroína. Ou poderia dizer, você é o verdadeiro urói e a verdadeira uroína. Aleluia. E hoje nós separamos tempo para obedecer a palavra e dar honra a quem honra merece. E eu quero que vocês aplaudem esses uróis e heroínas com uma forte salva de palmas. Aleluia! Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu sou apaixonado por esse povo. Eu sou apaixonado por essas ovelhas que dão sua vida. São meus heróis. Eu vejo eles, alguns de bairros bem pobres, mas que estão dando sua vida, cuidando de células. Eu lembro quando eu levei o Dr. Shed para células, em casas bem humildes, de chão batido. E ele viu as pessoas apaixonadas, chorando por Jesus, e ouviu os testemunhos. Aí eu levei o Dr. Russell Shedd para as células na mesma noite, nas mansões, nos universitários. E ele falou para mim: Reibe, eu estou impressionado. É o mesmo espírito, é o mesmo coração de se dar, de se amar. Ele saiu daqui dizendo: se existe avivamento acontecendo no Brasil, é em Santarém. Mas deixa eu te falar, isso foi anos atrás, agora já está começando a acontecer na sua cidade também. Eu declaro isso em nome de Jesus, e isso é só o começo. Deixa eu falar uma coisa. Muitas vezes, os Moisés, os Josués, os Arões são elogiados. Mas eu quero que você saiba que os verdadeiros heróis são os uróis. Os homens que ninguém sabe. Irmãos, eu formei da faculdade teológica, eu estava tirando meu tempo sozinho com Deus, eu falei: rapaz, esqueci, quem é esse Ur mesmo? Eu fui investigar. Aí foi descobrir porque eu tinha esquecido. Ele trabalha no anonimato. Ele é mencionado pouco. Ele tem prazer, você sabe que o verdadeiro urói, ele tem prazer de não ser aplaudido. Ele até prefere, num certo sentido, não ser aplaudido, porque ele sabe que a recompensa dele é no céu. Porque a motivação dele é pura. Eu vou te falar. Olha, quando o diabo vê esses uróis, ele sabe que o fim está chegando. Eu imagino que tem demônio já contemplando cometer suicídio. Irmãos, eu vou te falar uma coisa.
Santarém pertence ao Senhor Jesus. Se alguém insistir em ir para o inferno, vai ter que sair dessa cidade, porque essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Sua cidade também, amém? Diga: na minha cidade, ela pertence a Jesus. Se alguém insistir mesmo em ir para o inferno, vai ter que sair da cidade, porque todos na minha cidade, eu tomo posse para Jesus. Aleluia. Irmãos, pastor Geraldo talvez não conta por aí essa história, mas eu conto. Pastor Geraldo um dia estava em Parintins. Parintins, irmãos, é uma ilha no rio Amazonas, onde tem aquela festa do boi. E, infelizmente, é uma cidade que tem sido muitos têm falado que é semelhante a Sodoma e Gomorra. Muitas vezes os homossexuais têm andado em bandos lá. Na época da festa dos bois, às vezes fazem relações sexuais na rua mesmo, assim, no banco. É uma coisa assim, a imundície, a imoralidade, de uma forma infernal. E o pastor Geraldo estava lá pregando numa igreja. E aí foi orar para os enfermos depois. Quando ele foi orar para as pessoas, aí teve alguém que tinha demônio. E o demônio manifestou lá. Aí quando o demônio abriu os olhos e viu que era o Geraldo, ele falou: hã? Você? O que você está fazendo aqui? Eu acho que aquele demônio era de Santarém e tinha fugido para Parintins. Pensou: nem em Parintins eu tenho paz mais, rapaz. Fala para o seu vizinho: os demônios vão fugir de você. Vão fugir da sua cidade. Em nome de Jesus, amém. Dê uma forte salva de palmas para Jesus. Aleluia. Isso é só o começo. Escuta bem. A geração Ur, ela acredita no poder da oração. Por isso que ela paga o preço que for. Imagina o Ur. Ficou o dia todo. Aquilo é símbolo de oração, as mãos levantadas, o dia todo. Vai, Moisés, você dá conta. Nós estamos aqui contigo. Nós vamos te apoiar aqui. É suporte em oração. É suporte em oração. Eu estava no avião já, não tinha fechado as portas, não podia usar o celular. E eu vi o recado, que o irmão querido, ninguém conhece quase o nome dele lá em Fortaleza. Um irmão precioso. Ele mandou, agora eu vindo para cá ontem, ele mandou o torpedo, dizendo: pastor Eibe, Deus tem me chamado para ser um intercessor pelo irmão. Conte com minhas orações. Eu falei: eu estou contando, meu querido, por favor, ore por mim, eu preciso das suas orações. Graças a Deus pelos uróis, pelas uroínas, que acreditam no poder da oração, estão lá jejuando quando ninguém sabe que estão jejuando, estão lá orando, pagando preço na torre de oração, nas suas casas, nos seus quartos, com os joelhos dobrados, orando, buscando a Deus. Muitas vezes não são lembrados, nem honrados, ninguém os agradece muitas vezes. Deixe-me dizer algo muito importante: no céu você já é famoso. A vitória só é manifestada através do servo de Deus, através de mim, do pastor Geraldo, de outros. Sabe por quê? Porque vocês conquistaram essa vitória nos seus joelhos. Nós dependemos de vocês. Nós precisamos de vocês. Deixa eu te falar uma coisa. Você quer ter muitos uróis, pastor, no seu ministério? Muitas uroínas? Deixa eu te falar uma coisa. As ovelhas seguem para onde vai o pastor. Se o pastor não estiver pagando o preço de oração, você não vai ter um exército de uróis e uroínas. Você está entendendo? Você tem que pagar o preço. Eu vou te falar uma coisa: o sucesso no púlpito é só um resultado de uma vida quebrantada lá dentro do guarda-roupa, dentro do quarto fechado, quando ninguém está olhando. Para crescer por fora, tem que crescer por dentro primeiro. Tem que pagar o preço de oração.
de busca de intimidade com Deus, de um relacionamento com Deus. É a paixão por Jesus, a paixão pelas vidas. Isso vai gerar no seu ministério milhares de heróis, milhares de heroínas. É quando você paga o preço. Eu vou te falar uma coisa: as ovelhas vão para onde o pastor está indo. Eu vou te falar, o pastor Geraldo, a equipe pastoral aqui, a equipe pastoral dessa igreja, paga um preço de oração, de jejum, de busca. Eu sei, eles não vão contando para todo mundo, mas eu vou te falar, o sucesso está atrás dos bastidores, está lá no quarto fechado, nas vigílias, nos montes, no jejum, na busca de Deus. Eu vou te falar uma coisa, isso é um dos grandes segredos. A geração Ur são leais aos seus líderes. Olha o exemplo de Ur, Êxodo capítulo 24, versículo 14, isso aqui é profundo. Diga assim comigo, por favor, diga assim: quem é fiel no pouco, Deus fará fiel sobre o muito. Preste bem atenção no que eu vou dizer. A geração Ur não quer aparecer, nem quer ser famoso, mas eu vou te falar, na medida que ela continua sendo fiel, Deus vai confiando mais e mais nela. Moisés viu esse Ur, eu posso confiar nele. Na hora que eu preciso dele, as mãos dele estão à minha disposição, porque o coração dele ele já entregou para Deus e para a sua obra. Então, quando Moisés chegou àquele momento culminante na história da humanidade, que Moisés foi subir o Monte Sinai para receber os 10 mandamentos. Olha que Moisés fala. Êxodo 24, 14. Disse ele às autoridades de Israel: esperem-nos aqui, até que retornemos. Arão e Ur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver, poderá procurá-los. Agora, Ur não é só confiado para segurar o braço de Moisés. Ur é confiado, juntamente com Arão, toda a nação israelense. Meu irmão, quem é fiel no pouco, Deus vai promover. Deus vai promover. Deus vai promover. Deus vai promover. Diga: a geração Ur são leais aos seus líderes. Moisés não teria confiado a nação toda de Israel nas mãos de Ur, se Ur não fosse totalmente leal. E tem mais. Diz a história talmúdica, ou seja, os ensinos históricos dos judeus. A história judaica, isso não está na Bíblia, mas na história dos judeus, eles dizem que enquanto Ur estava lá, ele não deixou o povo fazer o bezerro de ouro. O povo quis fazer aquele bezerro de ouro. Moisés está demorando demais. Ele nem vai voltar mais. Vamos fazer outros deuses para nós. E Ur diz a história dos judeus, a história talmúdica. Ele falou assim: não, Senhor, vocês não vão fazer isso. Nós vamos nos manter leais ao nosso Deus. Nós não vamos fazer imagem e escultura. Nós vamos ser leais a nosso Deus e nós vamos ser leais ao nosso líder, Moisés. E diz a história dos judeus que enquanto Ur estava lá, eles não conseguiram fazer o bezerro de ouro e ele manteve a nação toda leal a Deus e a Moisés. Olha que coisa bonita. Sabe por quê? Porque essa geração Ur é uma geração de pessoas que são leais, que fazem aliança. Não são pessoas que querem seu próprio reinozinho, seu próprio ministério. Eu quero me aparecer. Não. Deus vai cuidar disso. Deus vai te usar grandemente. Mas o seu coração tem que ser leal à sua liderança. Irmãos, eu vou te falar uma coisa. Tudo que Deus tem feito na minha vida, através de mim, eu tenho certeza absoluta que não é por causa de mim. É apesar de mim. É por causa, eu vou te falar por que é. É pela misericórdia de Deus, é pelo poder do Espírito Santo, é pela graça de Deus, é por causa da minha querida esposa, mas também é porque eu estou debaixo
de uma cobertura, uma liderança. Aí eu não me engano não, irmãos. Se eu quisesse ficar famoso, vou começar meu próprio ministério. Para que eu fico me submetendo ao pastor Paulo Jeff? Não, eu que vou ser o líder do meu ministério. Eu não me engano não, irmãos. A unção ia bater asas e voar. A bênção de Deus ia se esvaziar da minha vida. Sabe por quê? Eu não me engano. O óleo vem primeiro sobre a cabeça de Arão. E o meu Arão é pastor Paulo Jeff. Depois desce para a barba, para as orlas das vestes. Eu não sei onde eu estou aqui nessa vestimenta sagrada. Mas eu sei que eu estou recebendo de cima. Eu sei que eu estou recebendo a unção do meu líder. Que o Espírito Santo derrama. Eu não me engano não, irmãos. Eu sei que eu estou debaixo de uma cobertura ministerial que é abençoada. Eu sei que os milagres, o sucesso, a vitória no mundo espiritual não é por acaso. Não é por engenhosidade humana, não é por mídia. Esse tipo de sucesso não é sucesso de verdade. Sucesso que dá fruto permanente no reino de Deus, ela vem através do óleo sagrado que desce. Agora, irmãos, apesar de tantas falhas minhas, tantas pisadas na bola, e eu sei que não é por causa de mim, mas apesar de mim, tem um princípio que ainda quando eu era solteiro, Deus me ensinou um princípio muito sagrado. E eu tenho procurado seguir esse princípio cuidadosamente pela misericórdia de Deus. É só pela graça e misericórdia de Deus. Mas sabe qual princípio é esse? De lealdade. Eu desafio qualquer um dos meus discípulos. Eu desafio a minha própria esposa, que quem mais me conhece nesse planeta Terra depois de Jesus é minha esposa. Eu desafio meus filhos. Se alguma vez eu dei até uma indireta negativa sobre meus líderes, eu desafio minha própria esposa, se alguma vez no nosso quarto, quando era só eu e ela, quando a gente pode se abrir e falar tudo, se alguma vez eu dei uma indireta, mesmo a menos um pouco negativa sobre meus líderes, Deus sabe que desde solteiro, quando eu aprendi esse princípio, eu falei, eu vou ser leal no escuro, vou ser leal atrás das costas deles, eu vou ser leal, eu vou amar, eu vou defender. Pergunto para os meus filhos como nós falamos dos nossos líderes em casa. Pergunta para minha esposa. Eu vou te falar, eu tenho certeza que isso é um dos segredos da minha vida, do meu ministério. Um dos maiores segredos, essa lealdade. É muito gostoso ser leal assim. É muito gostoso ser leal assim. E eu sei que isso atrai as bênçãos de Deus. Deus está vendo. Deus está vendo. Isso atrai as bênçãos de Deus. A geração Ur, ela tem compromisso com a santidade. Sabe o que diz a tradição judaica? Isso aqui é interessante. Depois de Ur resistir muito tempo, aí o povo se levantou e falou, não, agora Moisés está demorando demais. Nós vamos fazer um bezerro de ouro. E o Ur falou assim, vocês não vão fazer. E pronto, nós vamos ser leais. E o povo falou, nós vamos fazer. Ele falou, vocês não vão fazer. Então, sabe o que o povo fez? Mataram o Ur. Mataram o Ur. Esse irmão vai ter que mudar para Fortaleza. Eu gosto de pessoas que ficam respondendo. Eu gosto de... Rapaz, parece que eu prego melhor quando... É gostoso demais, rapaz. Oh, aleluia. É gostoso quando as pessoas respondem, dizem aleluia. Que dê os aleluias altos aí. Oh, aleluia. 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 E olha... Irmãos, o Ur deu a sua vida em lealdade a Deus e ao seu líder Moisés. É muito forte isso. Diz a tradição judaica
que mataram Ur. Aí Arão ficou tão com medo que iam matar ele também, aí foi por isso que ele deixou fazer o bezerro de ouro. Deixa eu falar uma coisa. A geração Ur, ela tem compromisso com a santidade. Ela prefere morrer do que cair numa imoralidade. Ela prefere morrer do que acessar site pornográfico no computador. Ela prefere morrer do que ter uma conversa mole com pessoa do outro sexo quando não é a sua própria esposa. Aleluia. Ela tem compromisso com a santidade. A geração Ur, ela entrega a sua vida totalmente ao Senhor e à sua obra. Foi isso que o Ur fez. Ele entregou a sua vida ao Senhor e à sua obra. Ele morreu. Tem muita gente que tem um compromisso da galinha. Já ouviu essa? Fazendeiro estava passando necessidade. Os animais se uniram e falaram assim: nós temos que ajudar nosso patrão. Vamos ajudar, que ele está quase passando fome. Aí a galinha falou assim: eu vou dar os ovos. Aí ela olhou para o porco e falou assim: você vai dar o bacon e o presunto. Aí o porco falou assim: é fácil você dizer, porque para você dar os ovos, você só tem que dar uma mera contribuição. Para mim dar o bacon e o presunto, eu tenho que dar minha vida. Tem crente que é crente galinha. Mas no bom sentido da palavra tem que ser crente porco. Tem que dar a sua vida, amém? Para a obra, aleluia. Olha para o seu vizinho e fala assim: você está pronto para dar o presunto, meu irmão? Marcos 8, 35 a 38 diz: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma, se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora? O Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Quando você tenta, não, eu vou me entregar a Jesus, mas eu ainda quero curtir isso, quero curtir um pouco disso, eu quero fazer isso. Você acaba perdendo a vida, ela se esvazia, ela vai vazando pelas suas mãos. Mas quando você, em total abandono, você se entrega, fala assim: Senhor, eu me entrego, eu estou pronto, é para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Eu estou dando minha vida totalmente a Ti, venha o que vier, custa o que. E você continua se consagrando constantemente. Sabe o que acontece? Aí a Bíblia fala: aquele que perder a vida por mim e por meu evangelho, esse vai encontrar a verdadeira vida. Você que vai curtir a verdadeira vida, você que vai curtir vida e vida com abundância. Aleluia. A geração Ur, sétimo e último lugar, ela gera gigantes em preparação à vinda do rei. Você sabe o que? Olha o que diz Êxodo 31, versículos 1 a 3. Disse então o Senhor a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade e plena capacidade artística. Olha só, o neto de Ur foi o homem que Deus escolheu para ter o privilégio que poucos seres humanos na história do mundo tiveram. Sabe o que é? De com as suas próprias mãos, ele construir a Arca da Aliança, onde Deus ia manifestar a sua presença. Deus honrou o Ur e disse: esse é meu homem, esse é meu Urói. Eu vou escolher o neto dele para fazer
o lugar da minha habitação aqui na terra. É muito forte isso. Deixa eu te falar uma coisa. E diz a própria Bíblia que foi um dos descendentes de Ur que fundou a cidade de Belém. Que foi o... que foi... Essa vida é maravilhosa. Para quem está assistindo pelo telão, muitos núcleos dessa cidade, deixa eu dizer uma coisa. É porque talvez você não está ouvindo tudo, mas é porque está tendo uma resposta tão maravilhosa. Aleluia. De toda a audiência aqui, de todos os irmãos queridos, toda a congregação, e também de um irmão muito precioso aqui. Uma bênção. Aí, aleluia. Agora, escuta bem. Escuta bem. Você sabia que foi um dos descendentes de Ur que fundou a cidade de Belém? Foi um dos descendentes dele que foi o pai de Davi, Jessé. Você sabia que Davi era descendente de Ur? Davi, Jesus era chamado filho de... Você sabia que o Ur era o tataravô de Jesus? De Jesus, de Jesus, de Jesus. A Arca da Aliança veio para a terra definitivamente. Este ano, eu estive na África do Sul reunindo com pastores das maiores igrejas do mundo. Era um grupo fechado. Entre eles estava o pastor atual da igreja do Show, porque o Show está jubilado. Pastores das maiores igrejas do mundo estavam lá. Foi um privilégio muito grande. Eu me senti como uma formiguinha lá no meio dos gigantes. Mas eu vou te falar uma coisa. Esses homens, essas enormes igrejas, milhares e milhares de pessoas, das Filipinas, da Coreia do Sul, homens humildes. Eu lembro de um pastor, por exemplo, lá da Filipinas, humilde, simples, ficava vindo atrás de mim, quero aprender mais sobre discipulado, me ensina mais, me fala mais, por favor. Humildade. Depois eu descobri, antes de ser pastor, ele era um multimilionário lá nas Filipinas. Hoje é um pastor de uma enorme igreja, de 40 mil membros. E está construindo um templo fabuloso também para 10 mil pessoas. Olha só que coisa fabulosa. E eu, no meio desses homens de Deus, tinha um pastor de uma enorme igreja no Egito. Ele nos contou cada história, irmãos, de pessoas que dão a sua vida. E eu vou só contar uma delas por causa do tempo. Eu ia contar duas, mas vou só contar uma. Desculpa, mas um dia vocês vão ouvir, se Deus quiser. Veja bem, um jovem muçulmano, porque os muçulmanos, eles, quando convertem, até quando o governo é um pouco mais liberal, mas normalmente nos países muçulmanos é contra a lei, é proibido por lei converter. Em muitos países muçulmanos, o governo manda colocar na prisão, às vezes mata mesmo, tanto que quem ganhou a pessoa para Jesus como quem converteu. Mas alguns países como o Egito, não é proibido converter, mas os muçulmanos, depois, os próprios pais às vezes matam os filhos. Às vezes o filho está assistindo os cultos, ele fala, não, mas meu filho só está visitando lá, mas ele é muçulmano ainda. Mas quando o filho batiza, quantos adolescentes, jovens, rapazes e moças já foram mortos pelos seus próprios pais? Uma mãe que empurrou a filha dela, que tinha acabado de batizar, a mãe empurrou ela do apartamento lá, eu acho que era do 7º andar. E muitas coisas assim acontecendo. Então esse rapaz estava com 16 anos de idade e chegou para o pastor e falou assim, pastor, quero batizar. O pastor falou assim, peraí, você não está pronto, você tem que preparar melhor. Ele foi preparando, com 17 anos de idade ele chegou lá e falou assim, pastor, agora eu estou pronto para batizar, o senhor sabe que eu estou pronto. Você sabe que isso pode significar? Você sabe que
o que isso pode significar. Ele falou, eu sei muito bem, pastor, pode me batizar. E ele falou, não vou nem esperar meu papai e minha mamãe descobrir que eu batizei. Eu vou contar, se forem para me matar, me matam logo. Ele foi lá, chegou para o pai dele, falou assim, papai, eu sou cristão agora. O pai falou assim, tudo bem, meu filho. Ele tomou um susto. Ele pensou que o pai ia voar em cima dele e matá-lo. Porque muitos pais fazem assim. O pai dele era muito muçulmano. Falou, ah é, pai? Mas olha, pai, eu me batizei. O pai falou assim, você fez muito certo, meu filho. Esse Deus que você segue é muito poderoso. Ele não entendeu nada. Ele falou assim, como assim, pai? Ele falou, eu sei que esse Deus que você segue é poderoso, meu filho. Porque eu já sabia que você era cristão, meu filho. E já 2 vezes eu tentei te matar. Eu coloquei veneno suficiente na sua comida para matar um camelo. E eu vi você comer toda a comida na minha frente 2 vezes. E nada aconteceu com você, se seu Deus é poderoso mesmo, para a glória de Jesus. Aleluia. 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 Diga assim, quem abandonar a sua vida, quem der sua vida, como o Ur deu, para Jesus e para o Evangelho, esse vai alcançar a verdadeira vida. Agora fique em pé, por favor, e feche os seus olhos. Diga assim, eu faço parte da geração Ur. Eu declaro, Deus vai me usar para gerar gigantes que vão preparar a terra para a vinda do Rei Jesus. Segura na mão do seu vizinho, ora por ele, ora pela pessoa à sua direita, à sua esquerda, em nome de Jesus. Levanta um clamor. Deus abençoe a todos.